A atuação do Juventude em Florianópolis foi muito aquém daquilo que se poderia imaginar e talvez nem o mais pessimista dos torcedores do Juventude pudesse imaginar que o Juventude iria errar tanto no primeiro tempo, de forma individual e coletiva, a ponto de tomar 4 gols ainda antes do intervalo. O Juventude tem sido especialista em derrubar analistas, né? Porque o Juventude, ele é muito irregular. Fora de casa tem um tipo de postura e em casa tem outra. A esperança que se tinha no Juventude para esse jogo contra o Avaí era na repetição da entrega, da luta e até da eficiência defensiva que o Juventude apresentou em campo contra o Cruzeiro, né? Muitos torcedores já não tinham mais esperanças, porque é evidente que o desempenho do Juventude já não é o mesmo neste segundo turno em relação ao primeiro. Porém, o desempenho praticamente de todos os times, inclusive daqueles que lutam por acesso, naturalmente caiu no segundo turno. Nem o CSA jogou tanto no segundo turno quanto jogou ali na reta final do primeiro, né? Quando ele sai do rebaixamento e começa a lutar propriamente por acesso. Agora, o que não se poderia imaginar, e repito, não há projeção que seja capaz, né, de dizer antes desse jogo que o Juventude errasse tanto defensivamente quanto errou. Individualmente, na bola aérea, né? Eltinho errou, Marcelo Carné errou, Igor errou, a dupla de zaga errou, os laterais estavam expostos, a estratégia de novo foi errada, o Juventude deu muito espaço pro Avaí jogar, sobretudo no contra-ataque, mesmo quando o Juventude empata o jogo em 1-1, dá 1 minuto o Juventude já está tomando contra-ataque de novo. Assim como já havia acontecido contra o Brasil de Pelotas, não dá nem tempo da gente descrever aqui na transmissão o gol de empate do Juventude, o Avaí já tem uma falta de novo na frente da área, porque tinha armado um contra-ataque, porque o Juventude estava exposto, mesmo tendo empatado o jogo. Quer dizer, é uma falta muitas vezes até de experiência, de postura, e olha que estamos falando de um time, pelo menos na idade de rodagem, experiente, né, que é o time do Juventude. Eu até questionei o Pintado se ele tem uma explicação, né, do porquê de que os principais jogadores, aqueles mais experientes, estão perdendo tanto rendimento. Eu falo de João Paulo, de Bochecha, de Cajá, de Marcelo Carné contra o Avaí, né? Determinante, falhou nos gols, principalmente naquele em que ele sai catando borboleta, enfim. Os principais jogadores do Juventude, aqueles dos quais se poderia esperar mais para a hora da verdade, é justamente daí que não tá saindo nada, né? Pelo contrário, os jogadores se afundaram emocionalmente, o Juventude foi um time apático, um time que erra individualmente, mas que erra também coletivamente, que erra na postura, né? Que erra na estratégia sim, mas que erra na postura, que é o querer mais, o lutar mais, o ser bravo, né? Aquela dedicação a mais de quem está numa reta final, infelizmente. Contra o Avaí não teve, contra o Cruzeiro teve, contra o Brasil de Pelotas não teve, contra a Ponte Preta teve, contra o CSA no Alfredo Jaconi teve essa dedicação. E era só isso que dava esperança, inclusive. Por que o Juventude muda tanto de postura? Essa é uma coisa bem difícil de entender e que talvez a comissão técnica do Juventude tenha que buscar as respostas, porque é preciso se pegar nessa esperança pequena que sobrou, né, improvável de acesso, mas até pelo próprio Juventude, que além de ganhar o jogo do Figueirense, onde o Juventude até tem ido bem, os últimos 3 jogos dentro do Jaconi ganhou os 3, mas vai ter que ganhar do Guarani fora, onde o Juventude vem de 5 derrotas. É esse o jogo que preocupa, mais o fora do que o jogo em casa. E o que mais preocupa é o óbvio, né? O CSA, pelo que indica o óbvio, vai ganhar do Brasil de Pelotas na próxima rodada. E depois ele pega o Náutico, que é uma equipe que está lá embaixo, na zona do rebaixamento, mais ou menos o perfil desse Botafogo de Ribeirão Preto, que o CSA ganhou ontem fora de casa. Então, meus amigos, ficou muito difícil, né? Mais por culpa do próprio Juventude, pelo jogo que ele não fez contra o Avaí, do que pelo jogo que o CSA fez. Porque o natural era o Juventude ter feito o seu papel, pelo menos empatado, mas acho que era um jogo, né? Se o Juventude quisesse mesmo subir, ele teria que ter vencido essa partida. É esporte, é futebol, a gente já viu muitas vezes o improvável acontecer, só que o Juventude agora, para subir, ficou na mão do improvável. Vamos ser bem justo, bem sincero, sem passar nenhum tipo de ilusão. E olha que tá aqui um cara que acreditava no acesso do Juventude. Eu não esperava que o Juventude fosse errar tanto contra o Avaí. E olha que eu fui alertado, até aqui nos comentários dos vídeos anteriores, muitos torcedores do Juventude estavam pessimistas. E eu sempre disse que eles tinham razão em relação à análise de desempenho do Juventude que vinha deixando a desejar. Porém, eu acreditava que no esforço, no espírito e na luta, como o Juventude fez contra o Cruzeiro, seria capaz do Juventude conquistar a pontuação que precisava e conquistar o acesso. O que me pegou de surpresa foi a falta desse espírito, a falta desse algo a mais e o jeito que o Juventude perde o jogo pro Avaí. Nem só a derrota em si,
Mas o não lutar, o não brigar, o não ter indignação, o levar gol por perder divididas, né, por perder a bola aérea defensiva, isso é inadmissível. É assustador para quem falava em acesso. Vamos ver, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, é rapidinho, depois de amanhã, de tarde já tem jogo, e aí contra o Figueirense o Juventude vai dar a sua última cartada. Se vencer, né, ainda vai vivo, independente do que o CSA faça, vai vivo para a última rodada. Mesmo que o CSA vença o Brasil, se o Juventude fizer o seu papel, o seu dever de casa e derrotar o Figueirense, o Juventude, na pior das hipóteses, estará um ponto atrás do CSA. Vai depender, né, do Náutico ganhar na última, e ele, Juventude, vai ter que ganhar, ok, mas vai vivo para a última rodada. Então vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, mas é assim, inegável, totalmente óbvio e claro que o Juventude, diante do Avaí, fugiu, né, do natural, deixou tudo nas mãos do acaso, e aquela possibilidade que os matemáticos diziam de 66% de chance de acesso, o próprio Juventude tratou de praticamente colocar no lixo, né? Tá dependendo dos outros e agora, repito, ficou na mão do improvável, sobretudo em relação ao seu próprio desempenho, ao seu próprio querer, às suas próprias capacidades, sobretudo no sistema defensivo. A edição deste vídeo foi de Wesley Mota. Obrigado por assistir, não esqueça de curtir e compartilhar com os amigos e também se inscreva no nosso canal. Vamos seguir falando sobre as coisas do futebol de Caxias do Sul. Grande abraço!